Valeu, Alex. Agora foi. Vamos lá. Gravando agora nossa aula de revisão acerca dos assuntos pontuação e crase. Bom, aí ele diz: assinale as frases em que as vírgulas estão incorretas. Analisem aí. Na verdade, gente, desculpem, tá? Desculpem. Onde tem assinale as frases, não são as frases, não, tá? Só tem uma frase mesmo. E eu vou dar uma pista para vocês. A frase em que a vírgula está colocada incorretamente é em um caso em que a língua diz assim, ó, não se separa o sujeito do predicado por meio de vírgula, tá? A frase em que a vírgula está incorreta é uma em que a regra diz não se separa o sujeito do predicado por meio de vírgula. Ou seja, ele colocou uma vírgula aí separando o sujeito do predicado e isto é o que está tornando a alternativa incorreta. E aí, qual é a letrinha que está incorreta? A vírgula. Letra C. Eu acho que é a C. C. Todo mundo disse C, né? Vamos lá, vamos para a primeira. A primeira tem, ora ríamos, vírgula, ora chorávamos. Essa tá certa, né? Lembra o que eu disse? Nas orações coordenadas, a única que não usa vírgula é a aditiva. Essa é a alternativa. Ou seja, essa tem vírgula. Então tá certo. Ele quer errada. Essa tá certa, não pode ser a letra A. Vamos à letra B. Amigos sinceros, vírgula, já não os tinha. Essa vírgula está correta. Veja se esse amigos sinceros, ele não está se referindo a esse pronome oblíquo os, quando ele diz já não os tinha. Veja se essa expressão amigos sinceros não está se referindo ao pronome oblíquo os. Sim ou não? Isso. Isso, né? Então, isso aí é o que a gente chama, a gente viu essa regra, né? Isso é o que a gente chama de objeto pleonástico, objeto repetido. Toda vez que acontecer um objeto pleonástico, direto ou indireto, haverá necessidade de isolar esse objeto por meio de vírgula. Então, a vírgula que foi utilizada na letra B de bola foi utilizada para isolar um objeto pleonástico, uma vez que está se referindo ao termo os, ao pronome oblíquo os, ao objeto direto os. Então tá certo, na letra B. Vamos à letra D, já que vocês disseram que é a letra C. Então vamos para a letra D. Na letra D diz, Paulo, vírgula, diga-me o que sabe a respeito do caso. O porquê dessa vírgula depois de Paulo? Para isolar o vocativo Paulo. Isso, perfeito. Perfeito. Para isolar o vocativo Paulo, maravilha. E na letra E, João, vírgula, o advogado, vírgula. Por que dessas vírgulas entre o advogado? Esse do advogado é para isolar. É como se fosse um aposto aqui. Aí ele É um tá isolando aposto. esse advogado. É isso mesmo, é um aposto. Ele está explicando quem é João. É um aposto, certo? Beleza. Aí João, vírgula, o advogado, vírgula. Então observe, Alex e os demais, que a segunda vírgula que aparece depois de advogado não tem nada a ver com comprou. Concordam comigo? Tanto a primeira vírgula quanto a segunda, elas se referem ao advogado, que é o aposto, tá? Aí o comprou vai ficar entre vírgula também, mas não é por conta dele. O João, vírgula, o advogado, vírgula, comprou, vírgula,
Ontem, vírgula. Aí eu tenho agora, de novo, duas vírgulas isolando esse ontem. Mas não tem nada a ver com comprou. Essas duas últimas vírgulas que apareceram, apareceram por conta de quem? Por conta do ontem que trocou de lugar com uma casa. Isso, porque é um adjunto adverbial de tempo deslocado. Porque a ordem direta dele seria depois de uma casa. João, o advogado, comprou uma casa ontem. Como ele foi utilizado antes de uma casa, ele foi deslocado. E esse deslocamento é o que faz com que as vírgulas sejam utilizadas para isolar esse adjunto adverbial que, segundo a língua, está deslocado. Então, na letra C diz: a parede da casa, vírgula, era branquinha, branquinha. Opa, 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 opa. Eu não posso separar o sujeito, que é a parede da casa, do era branquinha, branquinha, por meio de vírgula. Então, a resposta em que a alternativa está incorreta é a letra C. A parede da casa é o sujeito, era branquinha é o predicado. Não se separa sujeito de predicado por meio de vírgula. Então, a vírgula utilizada na letra C realmente está incorreta. É impossível utilizar a vírgula aí. Beleza, primeira questão já foi. Vamos à segunda questão. Assinale a série de sinais cujo emprego corresponde, na mesma ordem, aos parênteses indicados no texto. Aí tem aí. Pergunta-se, vejam aí qual é a alternativa que vai preencher estes parênteses devidamente com os sinais de pontuação. Analisem a frase. Analisem com calma, gente.
Olha, na letra B, na letra C, na letra D, esses traços que ele colocou aí, viu, simboliza o travessão, viu, gente? Tá? Simboliza o travessão, isso aí. E aí, qual é a letra que vai marcar devidamente essa passagem aí? Creio que é a letra B. B de bola. Isso. Vamos lá, vamos ver o primeiro. Quando ele diz pergunta-se, ele não vai fazer uma pergunta? Isso. Então tem que colocar o quê? 2 pontos, né? Obrigatório. Pergunta-se 2 pontos. Então, se o primeiro tem 2 pontos, eu já elimino letras A e C. Só podem ser as letras B, D e E. Vamos continuar. Pergunta-se: qual é a ideia desse parágrafo? Aí ele fez a pergunta. Se ele fez a pergunta, tem que ter interrogação. Se tem que ter interrogação, ou é a B ou é a D. Agora, ou é a B ou é a D. Já eliminei agora a letra E. Então vamos lá. Qual é a ideia principal desse parágrafo? É a pergunta, né? A chegada de reforços, a condecoração, o escândalo da opinião pública ou a renúncia do presidente. Opa! A chegada de reforços, vírgula. A condecoração, vírgula. O escândalo da opinião pública ou a renúncia do presidente? Interrogação. Opa, então, até pela disposição que ele já colocou entre as letras B e D, a resposta, como diz o Alex, realmente é a letra B de bola. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Letra B de bola, mas vamos continuar. Ou a renúncia do presidente? Interrogação. Se é a chegada de reforços, vírgula. Por que dessa vírgula aí? Porque se é chegada de reforços. Porque se não começou pela oração, se é chegada de reforços, vírgula, que elas são A, ou mostrou o setor AV, como essa oração é uma oração interferente ou intercalada, eu uso os travessões. Uso os travessões, eu poderia usar os parênteses mesmo. Então, está usando os travessões. Vamos retirar a expressão da frase. Vamos ver como é. Se é a chegada de reforços, vírgula, que relação há entre esse fato e os restantes? Tá entendendo? Eu posso tirar, ou mostrou o seu autor a ver, eu posso retirar da frase sem comprometer o sentido da mesma. Isso é o que ela diz. Oração interferente ou intercalada. Ela não compromete o sentido da oração principal. Então, como ela não compromete o sentido da oração principal, ela é uma ilustração. Ela, ela é algo mais para o retorno entre esse fato e os restantes. Então, aí ele coloca uma interrogação, uma vez que é uma resposta à letra B de bola, B de baixinho, B de bom estar com você. Segunda questão. Assinale o exemplo em que há emprego incorreto da vírgula.
Ou seja, tem 4 corretas e uma incorreta. E aí, já deu para perceber? E aí, qual é a letra? Vocês estão ouvindo? Deu para ouvir, Alex? Gravando É tudo porque aqui. tá um pouco cortado. Tá cortando, é? É, tá cortando. E agora, melhorou? Agora sim. Beleza. Então, qual é a resposta correta para essa terceira questão? Letra. Peraí, só um minutinho, tá? Letra D de dado. E agora, estão ouvindo melhor? Sim. Beleza. Então, resposta da terceira questão, letra D de dado. Não sabia porque não estudou. Essa vírgula não pode acontecer porque a frase está em ordem direta. Estando ela em ordem direta, essa vírgula está incorreta. Vamos à quarta questão.
Vamos aí à quarta questão. Observem os períodos que ele colocou. Depois de muito pedir, obteve o que desejava. Depois de muito pedir, obteve o que desejava. Tem alguma vírgula aí, alguma coisa? Depois de muito pedir, obteve o que desejava. E aí, o que é que vai ter? Ponto e vírgula, vírgula ou interrogação? Vírgula. 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 Se é vírgula, então já vou eliminar a letra A, vou eliminar a letra D. Então, ou é B, ou é C, ou é E. Então, vamos continuar. Se fosse em outra circunstância, teria dado tudo certo. O que é que tem aí nesse parênteses? E aí? Acho que é vírgula também. Se é vírgula, então eu vou eliminar a letra B de bola, né? Aliás, vou eliminar a letra B e a letra E. Então a resposta vai ser a letra C de casa. Tá aí a resposta C de casa. Mas vamos continuar. Exigiram-me o que eu nunca tivera. Exigiram-me o que eu nunca tivera. Uma boa educação. Ele não vai explicar o que é que ele nunca teve? Sim ou não? Uma explicação, né? Olha só. Exigiam-me, né? Exigiam-me o que nunca tivera. 2 pontos. Ele usa os 2 pontos porque ele vai explicar o que é que ele está exigindo. Aí no item 4, fez primeiramente seus deveres. Como ele está enumerando, lembra que ele está enumerando? Ó, primeiramente é uma coisa, depois outra coisa. Enumeração, nós usamos o quê? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Por isso que o gabarito para essa questão está na letra C de casa. C de coração de estudante. Vamos à quinta questão. Ainda sobre... Deixa eu ver. Não, agora é sobre crase. Quinta questão agora é sobre crase. Vamos lá. A frase em que o sinal indicativo de crase está usado de acordo com a norma padrão é, lembrando, vamos fazer uma retrospectiva sobre a crase. A crase, ela vai ser utilizada diante dos termos masculinos ou femininos? Feminino. Massa, certo. Ponto A. Ponto B. A crase vai ser utilizada diante dos termos diretos ou indiretos? Indiretos. Indiretos. Ponto B resolvido. Termos indiretos, porque são os termos indiretos que pedem preposição, né? E a preposição aqui, especificamente que nós estamos tratando, é a preposição a, né? Então, a crase vai ocorrer diante de verbos que são transitivos indiretos, que peçam a preposição a, e diante de nomes, que também peçam a preposição a. Né? Tipo, estou apto. Quem está apto a. Então, esse nome pede a preposição a. Né? Refiro-me. Quem se refere a. Este verbo também pede a preposição a. Nesta condição, eu posso utilizar a crase se o nome da sequência for um nome feminino. Por quê? Porque a crase é a contração da preposição a, que é lá da pergunta feita ao verbo ou ao nome, mais o artigo feminino a, que é o a da resposta. Então, nessa contração da preposição a mais o artigo a, há o elemento de fusão, e nesse elemento de fusão, nós então iremos utilizar a crase. Tá? A crase ela vai ocorrer nesta condição específica, quando há a fusão da preposição a mais o artigo a. Outra coisa, não é a fusão de qualquer preposição. Estamos falando da fusão da preposição a mais o artigo a. Tranquilo? Essa é a regra geral, é o todo do uso da crase. Aí, nesse mar de informações que nós vimos quanto ao uso da crase, nós vamos ter aqueles casos em que a crase é obrigatória
em que a crase é proibida, em que a crase é facultativa, e há alguns casos que são colocados como casos particulares para o uso da crase. Tá? Então, estas são condições para nós empregarmos a crase. Então, na quinta questão, ele nos oferece a seguinte condição: a frase em que o sinal, o indicativo de crase, está usado de acordo com a norma padrão é, ou seja, pelo que ele colocou aí, só tem uma frase em que a crase foi utilizada corretamente. As quatro seguintes estão equivocadas ou indevidamente utilizadas. Qual é a frase em que a crase foi usada devidamente? Olha, analisem aí as alternativas. E aí, qual é a letra? Letra B. B de bola? Isso. É a correta, né? Todo mundo concorda que seja a letra B de bola, gente? Há alguma divergência? David, Ana Laura, os que estão participando aí. Discordo não. Discorda não, teve. O Lucas semana passada estava danado, discordando de umas coisinhas. E aí, Lucas? Ih, o Lucas está dormindo, viu? Eita, Lucas, pai, ó, ele colocou o nome dele, mas está tomando café. O David também concorda que seja a letra B de bola. Lembrem-se de que eu preciso fazer as perguntas devidas para achar a crase, viu, gente? A pergunta para o verbo pronome é sempre A, tem que ser A. Vamos à letra B. Na letra B de bola ele diz: ele se apoderou a bola e saiu correndo. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão dar a resposta, viu? Quem se apodera? De algo. Ah, garoto. Então a preposição que ele utilizou ali, aquele A, está correta ou incorreta? Tá. Está incorreta, porque o certo seria ele se apoderou da bola e não a bola. Ele se apoderou da bola. Ele cometeu um erro ali no uso da preposição. Então, ele quer aquela que a crase está correta, de acordo com o padrão. Na letra A não está. Na letra A não está. Ou, desculpem, na letra B não está. Não é a letra B. Mais uma chance. Só mais uma. Letra C. Letra C. E aí, David, concorda que seja a letra C? E aí? E aí?
Na letra C, Alex, diz, ele ajuntou-se a quê? Ou a quem? Tá, até que tem a pergunta do A, não tem nenhum problema. O problema que tem na letra C é que a regra diz, não se usa crase diante de artigos indefinidos. Uns, uma, umas. Ou seja, onde tiver artigo indefinido, não se usa crase. Também não é a letra C. A resposta correta para essa questão é a letra A. A de amor. Aí vocês devem estar se perguntando. Mas, Flávio, aqueles não é pronome? É. Aqueles não é nome masculino? É. Mas eu falei agora há pouco. Há os casos particulares para uso da crase, gente. E um deles é diante do demonstrativo aquele. A língua diz que, mesmo sendo ele um nome masculino, mesmo sendo ele um pronome, o uso da crase, nesse caso, é o uso de forma particular. E eu vou explicar, é que vocês não estavam na aula de segunda-feira. A regra diz assim, ó, as determinações do comitê destinam-se, a pergunta que eu vou fazer é, destinam-se a quê? Olha o A da pergunta, tá? Tem um A na pergunta. Esse A é preposição. Aí, como existe o A lá no aqueles, tá? Já existe o A na composição estrutural da palavra, então haverá fusão, mesmo ele sendo pronome, mesmo ele sendo um nome masculino. Então, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo são pronomes demonstrativos. Nesse caso, o uso da crase se condiciona de forma particular, tá? Então, aí, nesse caso, haverá crase. Por isso que a resposta é a letra A. A letra D já não pode ser, porque tem comum a quê? A todo. Só que todo é pronome. Adiante desse pronome aí, a gente não usa crase, que é a regra geral. Na letra E, tem todas essas contas a pagar. Como pagar é verbo, está no infinitivo, também não se usa crase. Então, por isso que a resposta correta vai ser a letra A. Lembra da observação, tá? O aquele e suas flexões, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, são casos particulares. Esses casos aí nós usamos sim a crase, se o termo anterior pedir a preposição a. Tá? Então, por isso que a resposta é a letra A. Tá? Vamos Ô, passar. Flávio, Pode dizer. só esse pronome demonstrativo que tem. Só aquele. Beleza. Aliás. Tem outros três pronomes, que é senhora, senhorita e dona. Depois dá uma olhada na aula da semana passada que está gravada, David. Eu falei Ah, sobre isso, certo. Certo. tá? Mas tem esses três pronomes também: senhora, senhorita e A dona. crase foi segunda-feira que começou o assunto? Não, foi semana passada. Terminei Ah, segunda-feira. então vou assistir a da semana passada. Pronto. E assista também a de segunda agora, porque a de segunda eu falei sobre esses casos particulares. Certo. Beleza? Pronto. Beleza. Então, se liga aí. Vamos à sexta questão. Sexta questão diz: dadas as afirmativas, tudo correu às mil maravilhas. Caminhamos rente à parede. Ela jamais foi a festas. Verificamos que o uso do acento indicativo da crase no A é obrigatório em qual das alternativas aí? Em todas, em uma delas, em duas ou em nenhuma? Tudo ocorreu às mil maravilhas. Lembrando que mil é numeral. Mas diante de numeral, nós só usamos a crase quando o numeral indicar o quê? A gente falou sobre isso, quem participou da aula. Diante do numeral, nós só... Tempo. Boa, Ana Laura. Muito bem, Ana Laura. Quando indicar tempo, perfeito, minha querida. Parabéns. E nesse caso aí não indica tempo, não indica horas. Então, no primeiro caso, o cara já fica, né, ressabiado. Se liga aí. Qual vai ser a alternativa correta? Acho que é a letra B. Letra B, Ana Laura. E aí, David? Eu acho que é a letra E, velho. A letra E? É.
E aí, tem mais alguém que acha diferente? Bom, na 1 a gente já sabe que não é, né? Porque diante do numeral, a Ana Laura já disse. É só quando indicar tempo, indicar horas. E detalhe, viu? Além de indicar hora, tem que indicar hora específica. Tipo, chegarei às 2 horas da tarde. É a hora específica. Aquela hora que eu vou chegar. Porque se eu disser, chegarei daqui a 2 horas, aí já não tem crase. Tá? Só usa crase Então diante quer do... dizer que Diga. tem que falar que é tipo de a da tarde ou da manhã. Isso, tem que especificar a hora que você vai chegar, que você vai estar no local. Tranquilo. Se for uma hora aleatória, uma hora sem definição, esqueça a crase, tá? Não tem. Vamos ao item 2. Caminhamos rente. Qual vai ser a pergunta que eu vou fazer aí? Tem uma pergunta aí. Caminhamos rente. E aí? Aqui. A que? Opa, tem um A na pergunta, hein, gente? Tem um A na pergunta. Ó, caminhamos rente a que? Já é um indício de que pode haver o uso da crase. Vai depender da palavra seguinte. Se a palavra seguinte for feminina, aí pronto, a crase é obrigatória. Parede é uma palavra feminina? É. Então, com certeza tem crase. Caminhamos rente a que? A parede. Ou seja, item 2, com certeza a crase está correta. Vamos ao item 3. Ele jamais foi a festas. Opa, essa é impossível ter crase. Impossível ter crase. Aí você vai dizer assim, como não, Flávio? Eu vou fazer a pergunta, ó. Ele jamais foi a quê? Tem a pergunta com A, certo? Tem a pergunta com A. Mas o que é que impossibilita o uso da crase nesse caso? Festas. Festas está no plural e o A está no singular. Isso. Ou seja, esse A não é artigo. Esse A é só preposição. Porque se ele fosse artigo, ele concordaria em número com o seu substantivo. Como o substantivo está no plural e o A está no singular, significa dizer que esse A não é artigo, ele só é preposição. Sendo ele apenas uma preposição, faltou a fusão com o artigo. Não tendo artigo, também não tem crase. Por isso que a resposta está correta, Ana Laura. Letra B de bola, B de baixinho, B de bom estar com vocês. Parabéns, Ana Laura. A Ana Laura tá desenrolada, meu. Tu é doido? Invocada ela tá. Letra B de bola. Muito bem. Vamos adiantar. Vamos à 7ª questão. Na 7ª questão nós temos esse texto. E no texto que tem DNA em promoção, existem algumas lacunas para serem preenchidas. Aí vocês vão preencher com crase ou sem crase. Analisem aí, é fácil essa questão. Ela parece ser longa, mas é só ir para os elementos que tem a lacuna só. Analise aí, digam qual é a letra. Vou dar a pista. A pista é, pela terceira lacuna você responde a questão. Você vai junto na primeira, na segunda, em 3 alternativas. 2 de cara você já vai eliminar. 2 aí de cara você elimina. E você vai junto ali, ó, em 2 lacunas. A primeira, a segunda, chega na terceira, pronto, mata a questão. Letra E. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver como é que se preenche aí. A empresa não deu provas suficientes. Bom, esse A aí é só um artigo, né, gente? Ele está definindo o substantivo empresa. Esse A é só artigo, não é isso? Então, se ele é só artigo, então para que usar crase aí? Né? Ele não está sendo contracionado com nada.
Nenhum elemento exigiu a preposição a. Então, como não é exigência de preposição, esse a está só definindo o substantivo. Quem define substantivo é simplesmente o artigo. Então, não tem crase. Se não tem crase, letra B e letra D para o espaço já eram. Essas aí não podem acontecer. This is impossible, né? Vamos para a segunda lacuna. Comandada por Anne, tem o nome da mulher aí, ex-mulher do cofundador do Google, defende a tese parecida com a, aí tem um azinho normal aí, né? Tá, beleza, tem um azinho normal. Só que a crase é a contração da preposição a mais o artigo a. O que é que aparece depois do a na pergunta? Com a, de. Ou seja, a mais de não dá crase. A mais de não dá crase. Então, se a mais de não dá crase, o segundo não tem crase. Então, se o segundo não tem crase, eu elimino a letra A. Só podem ser... Não, a letra A não, desculpe. Eu elimino a letra C. Eu elimino a letra C. Só podem ser as letras A e E. Só podem ser as letras A e E. Vamos para a terceira, que é a terceira que responde a questão, tá? Com a de quem? A de que os consumidores têm o direito. Quem tem direito, tem direito. Quem tem direito a. A de que os consumidores têm direito a quê? Qual vai ser a resposta? A informação. A na pergunta, A na resposta, com certeza tem a crase. Então, como a terceira, a única que tem a crase, realmente é a letra E. Mas vamos continuar para ver se os dois últimos espaços são preenchidos devidamente. A FDA alegou que um falso positivo poderia levar uma consumidora a fazer. Aí na letra E, ele está dizendo que esse A não tem crase. E com certeza não tem. Não tem por um simples motivo. Fazer é verbo e está no infinitivo. Diante de verbos, no infinitivo, nós não usamos a crase. Então, corretinho. Aí vamos lá. Pense no efeito de saber que você não tem propensão. Aí o cara faz a pergunta, ó. Propensão a quê? Beleza. Aí o cara vai lá e diz, eita, tem um A na pergunta, possivelmente vai ter crase. Mas nesse caso, não. Flávio, Pode dizer. verbos no infinitivo a gente não usa. Não usa crase. De maneira nenhuma. Tá? De jeito nenhum. E no final, quando ele diz tem propensão a quê? Só que a palavra que aparece na sequência não é um substantivo feminino. É um artigo indefinido. Diante de artigos indefinidos, não usamos a crase. Por isso que a resposta está na letra E de escola, E de esperança em um dia melhor, E de espetacular a língua portuguesa. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Essa da Lara. Convincente, esse sim. Esse sim da Lara foi convincente. Esse foi bom. Esse foi muito bom. É isso aí, Ana Lara. Parabéns. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a oitava questão. Quanto ao emprego... Ai, droga. Já tá aí o gabarito já, mas vai assim mesmo, tá? Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta. Correta. Vamos ver. Ele já disse que a letra A já está aí no visual para vocês. Ele diz assim, ó. Na letra B. Vamos ver porque está errada a letra B. Os bois eram mortos a marretadas. Ó, marretadas está no plural. E o A está no singular. Se o substantivo está no plural e o A está no singular, não pode ter crase porque não tem concordância. Agora, se ele dissesse as marretadas, sim, teria crase, porque estaria no plural concordando com o substantivo. Como não está no plural, não pode ter crase. Tá? Na letra C, trabalho de segunda a sexta-feira. Diante do numeral, a Ana Laura já falou. Diante do numeral, só usa a crase quando indicar tempo, indicando horas. Horas. Aí não está indicando hora, está indicando o dia da semana. Tá? Só usa a crase diante do numeral quando indicar horas. E detalhe, viu? As horas precisam estar especificadas. Não esquece isso, tá? Não esquece isso. As horas têm que estar especificadas.
Na letra D, convenceu a amiga a comprar. Por que não pode ter crase aí? Verbo no infinitivo. Beleza, verbo no infinitivo. É impossível usar crase. E na letra E, o remédio deveria ser ministrado gota a gota. Por que não pode ter crase aí? Palavras iguais, antes e depois Isso, do ar. isso. Diante de palavras repetidas, não se usa crase. Dia a dia, gota a gota, leme a leme. Então, não se usa crase. Diante de palavras repetidas, não se usa crase. Por isso que a resposta correta é a letra A, quando ele diz: não gostava de fazer os deveres de casa às pressas. Às pressas é uma locução adverbial feminina. Diante de locuções, anota aí, viu? Diante de locuções adverbiais femininas, utilizamos a crase. Então, a resposta correta, a letra A de amor. E a nona e última questão dessa revisão para a avaliação da semana que vem. Assinale a alternativa que preenche corretamente e correta e respectivamente a frase a seguir. Os interessados em adotar crianças têm de recorrer, aí recorrer a quê? Aí ele vai colocar lá as orientações. A na pergunta e A na resposta. Esse A tem que ter crase porque ele está no plural, concordando com orientações. Se o A tivesse no singular, não teria crase porque não haveria concordância nominal. Mas como o A está no plural, ele concorda com o seu substantivo, então vai haver fusão. Porque há um A na pergunta e um A na resposta. Olha só. Tem de recorrer a quê? Aí a resposta, às orientações. A mais A, crase. Então, a primeira lacuna tem crase. As orientações do juizado de menores. E se sujeitar a uma espera. Ó, aí o cara vai fazer a pergunta e vai ter o A, viu? E se sujeitar a quê? Tem um A na pergunta. Mas o que é que inviabiliza o uso da crase na sequência? Uma. Um artigo indefinido. Diante do artigo indefinido, não tem crase. Então, por isso que eu não posso utilizar a crase nesse caso. Se sujeitar a uma espera muitas vezes longa, o que, apesar de tudo, não desanima a maioria. E aí não vai ter crase porque o termo não é indireto, é direto. Não desanima quem? A maioria, não tem a pergunta com A, não pode ter crase. Resposta, letra A de amor. Bom, com isso, nós finalizamos a nossa revisão para a nossa avaliação na segunda-feira. Minha prova já é segunda-feira. Gente, se posicionem diante dos verbos e dos nomes quanto ao uso da crase. Atentem às regrinhas. Palavras repetidas não se usa crase. Diante de verbos no infinitivo não se usa crase. Diante de pronomes não se usa crase. Aí, David, na aula da segunda-feira, da terça-feira, aula passada, diz lá, diante de pronomes não se usa crase. Mas há os casos particulares. Diante dos demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, se o termo anterior pedir a preposição a, eu vou usar crase. E diante dos pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, também vai ter crase, se o termo anterior pedir a preposição, tá? Então, casos facultativos para crase, diante de nome próprio feminino, diante da preposição até e diante de pronomes possessivos femininos, tá? Então, prestem atenção nas condições para o uso ou não da crase. No mais, gente, é sem mistério. E pontuação, que é até o assunto que nós vimos da primeira avaliação. Tá? Então, vocês apenas vão repetir aquilo que vocês já fizeram na primeira avaliação. Bom, hoje, sexta-feira, como já foi combinado aí com vocês, toda sexta-feira o nosso TI, o Júnior, vai lançar para vocês o simulado que vocês têm que fazer durante a semana, né? E essa semana o simulado é na área de saúde, tá? Então, ele vai enviar para vocês hoje esse simulado para que vocês passem aí a semana ou no horário que vocês queiram aí fazer as questões, tá bom? Então, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Valeu a participação. Espero que vocês façam, tenho certeza que vocês farão uma excelente prova na segunda-feira. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, Nalau.